Meus irmãos, bom dia. Você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, nós estaremos mais uma vez aqui dando sequência à nossa escola dominical com um tema baseado no corpo, na alma e no espírito, como diz as Escrituras. E hoje nós estaremos falando sobre a natureza humana. Então, que você possa estar nos acompanhando, você que já nos pediu, nos solicitou as lições, nós já temos passado, e você que quer participar da escola dominical, é só mandar um WhatsApp ou pelos comentários do Instagram e Facebook, ou se não, pelo WhatsApp no número 32998-335703, que nós estaremos te respondendo no final ou posteriormente. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida. Queremos já de antemão te agradecer por estar conosco nessa manhã e que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Queria te convidar para estarmos orando, agradecendo ao Senhor mais uma vez por este momento que Ele tem nos dado. Deus, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado, Senhor Deus, por este dia que o Senhor tem proporcionado a nos termos mais um fôlego de vida, em nos levantarmos e sairmos das nossas camas, ó Deus, estarmos junto com as nossas famílias, mesmo em tempos difíceis. O Senhor tem nos abençoado e nos dado vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, de todos, Senhor Deus, os líderes de ministério dessa igreja. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão e irmã, cada discípulo e discípula do Senhor, que o Senhor tem colocado a serviço nesse local. Deus, muito obrigado, é que nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós estaremos hoje falando sobre a natureza humana, baseada no texto bíblico, o nosso texto bíblico base, o nosso texto aula, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que escreveu o apóstolo Paulo, e que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, quando ele diz isso, ele diz o quê? Não existe somente o espírito, não existe somente a alma, e muito menos só o corpo, aquele que foi feito do barro, lá no jardim, lá no Éden, mas também existem os três, há uma tricometria. Então, nós estaremos falando sobre isso. E o nosso texto bíblico, que está em Gênesis 2:7 e Efésios 2:4-10, diz assim também, em Gênesis: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em uma tradução mais próxima daquilo que quer dizer original, e Deus pegou o homem do barro, formou, fez-lhe um boneco, deu-lhe uma forma, matéria, corpo, pegou da terra, e quando soprou nas suas narinas, ele colocou o seu espírito, um elo do espírito do homem para com o espírito de Deus, e tornou ser vivente, e tornou uma pessoa que tem sentido, em que sente-se as coisas, tem alma. Em Efésios 2:4-10 diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões ou em pecados. Pela graça vocês são salvos. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Nós temos que pagar um preço, mesmo que o Senhor já pagou o preço na cruz. Nós temos que ter algumas regras para seguir durante a nossa caminhada aqui na terra. Quando eu digo regra, não é só uma questão de uma cartilha, mas também uma questão de renúncia a coisas que Paulo, quando fala que o mal que eu quero fazer eu faço, mas o bem que eu quero fazer eu não faço. Então, por ser uma natureza pecaminosa, aquela que foi instituída após o pecado, nós temos que ter algumas regras para seguir, ou regras que você coloque para você mesmo, ou metas, ou aquelas que estão baseadas na palavra de Deus. No versículo 6 de Efésios 2 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça,
por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Como eu disse, nós somos salvos pela graça, mas não é de graça. Se eu tenho que crer em alguma coisa, já é o primeiro momento em que eu preciso ter uma regra para crer em algo, e crer em algo que eu não vejo, que eu não apalpo, sendo eu matéria, a minha casa, o meu corpo sendo matéria, é algo ainda mais difícil para nós, na nossa mente limitada de ser humano. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então seria muito legal se pelas obras que nós fazemos, eu não bebo, eu não fumo, eu não devo os outros, eu faço isso, eu faço bem, então você é salvo. Também não é por isso. Existe um equilíbrio. Eu tenho que fazer boas obras, isso faz mais do que uma obrigação do meu caráter, da minha integridade, mas isso não me salva, porque se salvasse seria a glória minha e não seria a glória de Deus, algo que eu consigo fazer. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que praticássemos. Nós não fazemos boas obras porque nós queremos ou porque somos bons. Nós fazemos porque no propósito do coração de Deus, ela já estava preparada para que fôssemos pessoas idôneas, boas, de caráter, pessoas de uma só palavra, pessoas verdadeiras, pessoas íntegras. É difícil sim, mas o Senhor já nos criou com esse propósito. No pátio, introduzindo a lição, no pátio do templo de Apolo, em Delfos, na região central da Grécia, havia um oráculo, uma tenda, havia um pequeno espaço em que costumava se repetir: conhece-te a ti mesmo, e essa expressão que ficou associada ao filósofo Sócrates constituiu-se em um grande desafio para milhões de criaturas na busca pela verdade. Afinal, quem sou eu? Na lição de hoje nós iremos tratar sobre essa questão, e uma das pessoas mais memoráveis, tanto para nós cristãos gentios, aqueles que são salvos pela lei da graça, pelo sangue do Cordeiro de Cristo, como também os judeus, aqueles que conheceram a lei. Para eles e para nós, existe uma pessoa muito importante, na qual foi Moisés, ou Moisés, que viveu-se num período da escravidão no Egito. Nós conhecemos a história de Moisés. Moisés foi aquele menino que nasceu em um período em que o rei do Egito, que Faraó, disse que teria uma mortandade dos meninos hebreus, porque estavam crescendo-se muito, tendo-se muito meninos, então teria que ter uma mortandade para que o povo judeu não sobressaísse do povo egípcio e assim dominasse aquela terra. Isso era a memória ou na mente do faraó daquela época. E Moisés, num certo tempo, educado pela ciência de Faraó, Moisés não era uma pessoa leiga. Ele foi criado pela família real do Egito, e sendo criado ele teve todos os ensinamentos em que os seus irmãos ou primos da sua linhagem egípcia tiveram. Então Moisés era uma pessoa leiga, conhecida no assunto. Ele estudou nas melhores escolas e com os melhores professores da época, em matemática, em ciências, em toda a arte de sabedoria. E chega um momento em que Moisés ele pergunta para Deus lá em Êxodo 3:11: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Um ingrato? Quem sou eu? Uma pessoa que não deu valor a uma criação, pois era escravo, e sendo escravo, o rei, a filha do rei me pegou, me criou como filho. Quem sou eu? E muitas das vezes na vida, nós, seres humanos, quando temos alguma meta para Deus fazer na nossa vida, nós viramos para Deus e dizer: quem sou eu? Quem sou eu para pregar para os perdidos? Quem sou eu para abraçar os cansados? Quem sou eu para estender a mão para aquele que necessita? Quem sou eu para tantas coisas? E Moisés talvez não disse isso, mas ele disse: mas quem sou eu para ser um libertador? Quem sou eu para libertar mais de 3 milhões de pessoas do império do meu avô, o rei do Egito? Quem sou eu? Mas na história diz que Moisés, ao conversar com Deus, muitas das vezes, ele foi descobrindo a sua identidade. Moisés, ele chegou ao fundo do poço quando ele vê um dos soldados do Egito maltratando
um compatriota, um judeu, e ele diz assim: não tem como mais. O que falha mais é a minha descendência, mais do que a real, mas a descendência de sangue, que é aquela que vem do povo de Deus. E Moisés vai e mata um soldado, mata um oficial. Só que nada fica oculto aos olhos de Deus, e muito menos aos olhos dos homens. Em qualquer lugar, de qualquer coisa que você estiver fazendo, pode ter certeza que terá, além dos olhos de Deus, existem os olhos dos homens te olhando. Porém, o de Deus, ele te traz justiça. O de Deus, ele te traz misericórdia, porque as suas muitas misericórdias o fez nos amar como ele projetou que ele nos amaria. Mas a dos homens, infelizmente, muitas das vezes é condenativa, julgativa, não tem nenhum processo, já vai para a sentença final. E um homem viu que Moisés fez isso. Alguém viu que Moisés fez isso. Então Moisés diz assim: quem sou eu? Um bandido? Primeiro, um filho de hebreu, que era para morrer, foi jogado no rio. Segundo, tive uma segunda chance e fui criado por uma família real. Terceiro, matei uma pessoa que era da linhagem real que eu fui criado. O que me resta agora como homem? Ser condenado. Mas Deus, ele tem muito mais para nós do que aquilo que eu e você conseguimos pensar ou imaginar. Então Deus, lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, ele disse assim: mas sois vós a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Deus fala para Moisés: até então você fez aquilo e me deu as respostas baseado naquilo que você conhece. Mas a partir de hoje eu te dou a resposta que eu tenho e que é a realidade da sua vida. Antes você não tinha misericórdia, mas hoje você tem. E não é a misericórdia do homem, porque nós como humanos falhamos e somos falhos, mas a misericórdia do Senhor. E Moisés começa a caminhar e nós vamos entender um pouco dessa questão do que Moisés passou quando surgiu aquela pergunta do quem sou eu. Nós estaremos analisando nessa lição a antropologia ou o estudo do homem. A antropologia é uma ciência antiga, porém cientificada ou oficializada há pouco tempo, no século XIX que ela foi oficializada, e ela estuda as anomalias, ou melhor dizendo, as consequências em que o ser humano faz em cada ambiente que ele está. Semana passada nós estudamos aqui, a Marileia passou sobre a questão do evolucionismo, do Darwin, e agora nós vamos à questão da antropologia, como o homem se mantém ou se vive em suas características em que ele vai criando para si mesmo, ou que foram criados por ele através da criação de Deus em nós, lá no Éden. Em Efésios 2,10 diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele já tinha projetado, mesmo antes de nós nascermos. Nós falamos aqui duas coisas. Em 1 Pedro, o Senhor diz que nós somos nação eleita. Em 1 Pedro, o Senhor diz que nós somos um povo adquirido. Em 1 Pedro 2, 9 e 10, Ele diz que antes não tínhamos misericórdia, e hoje temos, que antes não éramos o seu povo, e hoje somos. E lá em Efésios 2,10, nós vamos ver que nós somos uma obra-prima. Paulo diz que nós somos uma obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Eu não fui criado somente através da geração de meu pai e da minha mãe, quando tiveram um amor e no fruto desse amor nasceu eu. Não, eu fui criado em Cristo Jesus, porque no início da Bíblia, quando ele está se criando o mundo, a Bíblia diz assim: e Deus dizia, haja isso e haja aquilo, e a palavra que era o verbo, que era Jesus, ia fazendo. E quando foi fazer-se a criação do homem, a obra-prima, a coroa da criação, Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós não fomos achados, vou usar uma expressão que muitas crianças usam, achado no lixo.
Você pode ser um filho ou uma filha que foi adotado. Você pode ser um filho ou uma filha que teve algumas dificuldades dentro da sua família. Você pode ser um filho ou uma filha que cresceu com complexos por algumas coisas e situações que estavam à sua volta. Mas nunca esqueça, nós somos obra-prima de Deus e fomos criados em Cristo Jesus desde antes do pecado entrar no mundo, desde o Éden, quando o Senhor criou o homem, o Adão, e criou do homem a sua ajudadora, que era a Eva. Então somos criados em Cristo Jesus, nós não somos obra do acaso. Você não foi feito porque você tinha que nascer e pronto, não, porque nós fomos criados pelo Senhor, independente do número de pessoas que existem no planeta Terra, seja 7, 8 bilhões, ou como fosse um tempo atrás, fosse alguns milhões. Todos eles estavam no projeto e propósito do Senhor Jesus Cristo, foram nascidos e crescidos em Cristo Jesus como obra-prima, como Paulo assim testifica em Efésios 2:10. Primeira coisa, conceitos acerca do homem. A natureza humana, ela nos define com alguns nomes, e essa será uma aula um pouco mais técnica. E no hebraico, para corpo, nós usamos a palavra bazar, ou bazar, e para a alma, o nefesh, e para o espírito, o roach. Já no grego, o corpo ele é chamado de somá, a alma de psique, e o espírito de pneuma, ou pneumena. Então nós vamos entender por que esses termos foram ligados uns com o outro, para entendermos quem somos, ou quem deveríamos ser em Cristo Jesus. E nós iremos pegar 3 linhas de raciocínio que são muito usadas nesse tempo para falar do homem, que é o monismo, que é aonde se apregoa e defende no campo filosófico a existência apenas de uma especialidade, só de matéria. Você não tem espírito e você não tem alma, é tudo num só, é só um. Esse é o monismo, que vem de mono, não está no pluralismo e nem no dualismo. E temos a dicotomia, que é a expressão que indica a divisão de duas, que também vem do grego, e nesse termo que se aplica muito na teologia também é o corpo e a alma. Muitas linhas de raciocínio usam a dicotomia para os animais irracionais, falando-se na ciência como o homem, o ser humano, entre aspas, um animal racional. Mas se usa muito a dicotomia que só tem o corpo, matéria, e a alma, os animais. Mas isso aqui também não entra naquilo que nós queremos estudar. E temos a tricotomia, a expressão em que indica já no seu nome a divisão em 3 partes. E ela tem cada uma função específica. E essas 3 partes seriam o corpo, a nossa matéria, aquela que Deus desceu do céu, pegou o barrozinho, fez, né? Alguns barros parecem que tem uma pisada mais longa assim, aí um fica com mais cabelo, outro com menos cabelo, mas todos foram feitos na mão do Senhor. E quando você está lá no seu ventre se formando, é um processo em que Deus também está formando com as suas mãos. Se Ele é um Deus invisível, creio eu, e creio que você também crê assim, Ele está ali naquele processo, fazendo na sua gestação, em que a sua mãe está ali, aqueles 9 meses, 37 semanas, a sua mãe está tendo aquelas dores, contrações, aquelas coisas que doem dia e de noite, né? Quem é mulher sabe disso, às vezes dói um pouquinho aqui, às vezes tem umas crianças que é mais para frente um pouquinho, dá um chutinho aqui, dá um outro chute assim, e é naquilo ali Deus te formando dentro de uma bolsa, porque Salmo 119 diz: mesmo antes que foste formado no ventre da sua mãe, eu já o conhecia. Deus dizendo, o salmista falando sobre o conhecimento de Deus de nossa pessoa. Então, essa matéria, ela já tem uma formação, ela vem da eternidade, do espírito, do roach, e depois ela passa para o corpo, a soma, ou a somar, ou bazar no grego, no hebraico, desculpa. Então, isso vai ser uma formação sua e Deus com as suas mãos. Ele não deixou de te fazer. Você acha que simplesmente quando você é fecundado, quando o espermatozoide é fecundado no óvulo, e aquilo ali vai ficar bonitinho, vai ser o processo, né? Hoje ele vai, igual almoço, janta, café, não. É Deus que está te formando dentro do corpo da sua mãe.
Não tem como, entre aspas, do nada, daqui a pouco você ter braços, perna, cabeça, cabelo, olho, nariz, uns grandes, outros menores, mas porque Deus está formando. A forma é o útero da sua mãe, mas quem está trabalhando naquilo que está dentro da forma é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, é o Espírito Santo. E agora que Deus, lá em 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim: e agora que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é um texto áureo que Paulo deixa para nós, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vivência na terra. Como eu disse, a salvação ela é pela graça, mas não é de graça. Eu preciso pagar um preço. Deus, Jesus já pagou um preço, já falei muito isso, verdade, Jesus já pagou um preço, e preço de sangue que talvez eu e você não pagaria nem por filho e filha. Por maior esforço que nós, como pais e mães, fizéssemos, nós não pagaríamos esse preço. Jesus pagou um preço de sangue naquilo que era intangível, aquilo que não era palpável para nós como seres humanos. Mas existem coisas que para mim é palpável, existem coisas que para mim ela é visível, em que eu possa fazer e eu tenho que fazer. E às vezes é difícil, mas eu preciso fazer. Me santificar, me purificar, buscar-me ao Senhor todos os dias. Não será da minha forma, mas será da forma dele, porque quem transforma é o Espírito Santo, e transforma o meu espírito, aquele que há de ir para a eternidade ou voltar para o Pai, no dia em que Jesus vier coletivamente buscar a sua igreja, os salvos, não uma denominação, mas aquelas pessoas que estão buscando, guardando, ou no dia que você deitar e não acordar, ou no dia que você sofreu um atropelamento, um acidente, morrer, Jesus voltou para você. Aí o quem sou eu já não vale mais nada, porque aí vai ser para onde vou. Se eu fui o sacerdócio real, se eu fui o povo escolhido, se na minha ignorância eu consegui alcançar a misericórdia de Deus durante aqui quando estava, creio eu que com todas essas coisas nós iremos estar na eternidade com Cristo. Mas também poderemos estar na eternidade do lago de enxofre, junto com o demônio, Satanás, Lúcifer e todos os seus anjos caídos. A natureza biológica, o corpo, nós primeiro falamos da alma, da psique, no grego, e da outra palavrinha, nós falamos dos conceitos, em que nos leva a saber, e agora a outra parte é a natureza biológica, a matéria. No original hebraico, quando o Senhor formou o homem, se fala yatsa, que deu forma, modulou do pó da terra. E eu achei algo muito interessante, porque ao estudar essa lição eu descobri que além de nós termos 206 ossos, 650 músculos, nós temos muitos quilômetros dentro de nós. Nós temos 1.800 quilômetros, não é metros, de vaso sanguíneo. Então você tem aí uma autopista que dá para dar umas 2 voltas ou 3 em torno do Brasil de uma forma circular. Nós temos 1.800 quilômetros, km, de vasos sanguíneos rodando para que o seu corpo vive, para que bombeie o coração 4.200 vezes por dia. O seu coraçãozinho fica batendo 4.220 vezes pelas 24 horas por dia. Então são muitas formas e meios de agradecermos a Deus, pois somos uma máquina ambulante em que ela não precisa ser recarregada numa energia elétrica ou numa bateria de litígio ou de qualquer outra coisa. A fonte dela é Deus, a minha fonte, a sua fonte de existência é Deus, e quando eu saio dos caminhos do Senhor, essa fonte ela começa a se desconectar, desligar, e quando ela se desliga, algo sério acontece. Ou Deus te dá uma segunda chance, te bota para você recarregar a bateria no hospital, uma CTI, faltando um braço, uma perna, alguma coisa assim, entendeu? Ou o Senhor te leva, e aí o que vai dar a sua sentença não será o que eu digo ou o que a Bíblia diz, mas aquilo que você escolheu para viver aqui na terra. Se for um bom caminho, naqueles preceitos e mandamentos que Deus deixou para nós, amém. A grande chance de você estar no céu.
ou no paraíso até que Jesus volte ao julgamento nas bodas. Se não, poderá já estar indo direto para o lago de enxofre, para o inferno, ou para o Hades, como é no grego. E nessa parte eu achei interessante algo muito legal, porque a Bíblia deixa bem específico, lá em 2 Coríntios 5:1, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, que deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas ou terrenas, mas sim eterna no céu. E numa versão mais atualizada diz assim: sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mão de homens. E eu fui procurar alguns termos para não ficar só na questão figurada do que se diria o edifício no céu e a minha casa terrestre. E assim, a grosso modo, na parte mais óbvia do dicionário, ele define a casa como residência, um lugar para se morar. A Bíblia diz que somos nós, templo do Espírito Santo. Templo é a casa de um Deus. E nós não acreditamos em outros deuses. Nós acreditamos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É casa do Espírito Santo. Que ele faz morada. Alguém mora naquele lugar. Só que ele não mora sozinho. Porque a casa é a matéria. É o meu corpo. Se eu matar a minha carne, não tem espaço para morar nem o espírito e nem a alma. Então, o que acontece? A nossa casa ela é vulnerável, perecível, ela tem tempo de validade, ela tem um vento, um espírito, um sopro, o ruach, um sopro, em que no sopro de Deus você nasce. Quando você está sendo fecundado lá no óvulo da sua mãe. E no sopro de Deus, que para alguns dura 70 anos, para outros duram 112, para alguns duraram quase 900, para outros não duram nem os 9 meses de gestação, para outros não duram nem 5 meses, para outros duram os 9 meses, nasce, mas daqui a pouco, um dia, 2 dias, 10 dias, um mês, ele vem a óbito, e assim vai. É um tempo do sopro do Espírito de Deus na sua vida. E essa casa sou eu e você. Essa casa, ela é perecível. É algo como se fosse, entre aspas, o rascunho para nós morarmos no edifício de Deus. Você nunca verá um edifício de uma casa só, de um pavimento só. No mínimo terá 2. Ou em prédio, ou em condomínio, numa forma ou de outra que a arquitetura ela pode dizer, pode definir. Mas no céu, quando você, como eu já disse, quando Jesus te buscar primeiro, se você tiver o privilégio de passar dessa vida, dessa morte para outra vida eterna ao lado do Senhor, você vai juntar-se a outras casas. Chegamos à conclusão que o corpo é morada perecível e que Deus, pelo seu próprio propósito, deixou como elo de habitação e preparação para que nosso espírito, quando for desalojado, quando ele for colocado para fora, quando ele perder essa casa, essa matéria, quando ela morrer, passamos para a vida na eternidade, no edifício de Deus. Nós temos falado muito o termo, eu quis até colocar ele propositadamente. Nós seremos a aglomeração do Senhor, a aglomeração de casas da terra, através do Espírito que está em nós, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, e na constante busca que nós vivemos durante um período que nos foi estabelecido para ficar na terra, nós estávamos buscando, procurando a santidade, a purificação, o caráter, a idoneidade, sermos homens e mulheres do Senhor, falhos, mas buscando a perfeição em Cristo Jesus. E se achei a perfeição, Jesus, então estava na sua hora, vamos embora. Aí
o Senhor te chama e você se torna um edifício, uma aglomeração de casas. Nada mais é do que isso, o céu, o edifício celestial, é onde o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estará reunindo todas as casas, todas as tendas, que sou eu e você, salvos pelo teu sangue e purificado pelo processo do Senhor aqui na terra. Na lição de quem recebeu aí, nós temos um parâmetrozinho. Eu queria só dar uma passada sobre casa terrestre e edifício celeste. Na casa terrestre, nós temos condições presentes, como já disse, o nosso corpo, nossa vida física. Você tem que ir no banheiro, né? Senão não tem como. Você tem que dar as suas necessidades fisiológicas. Você tem que se alimentar para que essa máquina viva, porque é comprovado cientificamente, você consegue até no máximo, Jesus provou isso, 40 dias sem se alimentar, mas você tem que ter um trabalho, um processo. Então essa é a nossa condição, corpo terreno, físico, biológico, carnal. Eu preciso de proteínas, eu preciso me alimentar, eu preciso também colocar essas proteínas ou queimá-las, senão a gente fica gordinho, e aí também a gente não está cuidando bem da casa do Espírito Santo, do templo do Espírito Santo. E o edifício celeste é um lugar no futuro. Talvez o meu futuro no edifício celeste é quando daqui a pouco, daqui 5 segundos, 5 minutos, eu posso cair aqui, infartar e Deus me levar para o edifício celeste. Mas é no futuro, no céu, uma dimensão espiritual, divina, sobrenatural, aonde as ruas são de ouro, aonde os muros são de cristais, como o hino diz, e aonde não há o sol, porque o único sol já existe lá, que é o sol da justiça, que é o Senhor, aquele que clareia, que traz a sua luz sobre todo aquele lugar. Não há noite, só há dia, por essa questão. Na nossa casa terrestre, nós temos uma morada limitada. Você, quando vai casar, ou você vai construir ou você vai alugar, primeiro você olha assim, tem que ter uma casa com um quarto, pelo menos, para o casal, cozinha, um banheiro, pelo menos. Aí daqui a pouco você vê que aquilo está limitado, porque automaticamente o seu amor gerou mais alguém. Então cresceu uma outra sementinha, um novo fruto, e você fala, vou precisar de outro quarto. Aí depende da pessoa assim, que é bem animada, mais 1, 2, 3, aí precisa de mais quartos, aí vai ser quase um edifício, mas ainda não é um edifício celestial. Então é algo provisório para você fazer suas necessidades. E é muito triste pensar que existem pessoas que não têm essas condições, ou não foi lhes proposto a ter essas condições, por ganância de alguns, por irresponsabilidade de outros, por escolha de si próprio, e não tem esse espaço físico em que teria que ser assegurado por nós. Porém, a residência permanente no céu, no edifício de Deus, ele também, como já disse, não é barato nem é de graça. Foi comprado e a chave está na mão do Rei dos Reis, Jesus, pelo seu sangue, mas eu preciso estar dentro dos mandamentos do Senhor, e não são mandamentos fáceis. Nós, nos últimos tempos, temos atualizado muita coisa, e nessas atualizações das nossas vidas, das nossas histórias existenciais, temos apagado, deletado, formatado coisas que são essenciais. O amor não pode se apagar, o respeito muito menos. Isso é tudo que está lá. Quando Jesus veio no Novo Testamento, ele disse assim, olha, eu não vim para abolir a lei, mas numa fala mais contemporânea, eu vim para atualizar. Quem matava, ou quem tinha um ato pecaminoso com o marido ou a esposa de outro, era condenado pela lei. Mas se você apenas pensar, maquinar isso na sua cabeça, e às vezes a gente leva isso muito para a questão sexual, adultério, alguma coisa assim, não é só isso. Você maquina, eu não vou citar o nome de pessoas, mas às vezes você maquina na sua cabeça assim, aquele infeliz ou aquela infeliz tinha que estar morto. É o mesmo peso do homicídio e do assassinato diante do Senhor. Você desejou que alguém morresse.
Ah, Davidson, você não... Já pensei assim também, não estou dizendo algo que eu não pensei. Mas se para o pecado de adultério, quando você só deseja alguém que não é seu esposo, o seu esposo já é pecado como um adultério. Quando você deseja a morte de alguém, é como assassinato e homicídio. Então, tantas outras coisas que nós fomos tendo esclarecimento durante os tempos. E nós vamos ver que essa natureza, ela precisa ser ajustada com a natureza divina. Ah, eu sei, eu acho, eu tenho que saber, eu deixo de saber. O que eu acho que eu tenho que saber é aquilo que seja a vontade de Deus. É a vontade do Espírito. Sobre o meu corpo, sobre a minha alma e sobre o Espírito que está em mim, que faz o elo com o Espírito de Deus. A casa terrestre, ela é mortal, ela envelhece, ela declina, ela perece. Você conhece pessoas que tinham perna e não tem mais. Você conhece pessoas que, se você pegar a foto, era linda, maravilhosa. Hoje, os pés de galinha, as rugas, a falta de cabelo e por aí vai, já não é grande coisa. O excesso de alimento na pança e outras coisas que te deixaram feio. Porque ela é perecível. Mas o edifício celestial, ele é imortal. Ele não tem fim, nunca morrerá. Ele é perpétuo. O seu espírito, ele é o mesmo no dia em que você foi soprado lá pelo Senhor no Éden, enquanto foi todos os espíritos que o Senhor colocou na vida do homem. O seu espírito é o mesmo. Ele não tem idade. No entanto, é o único que irá para a eternidade. A alma e o seu corpo perecerá, mas o seu espírito é o elo que vai estar transformado para estar no céu. A natureza psicológica, ou a alma. Após o homem ser modelado do pó, como está lá em Gênesis 2,7, Deus desceu, pegou a terra, fez o homem, aquele que nós já sabemos. O Senhor prosseguiu a criação da alma e do espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5,23, que nós já lemos, diz assim: e o Deus de paz vos santifique. Irmãos, a santificação é tão importante quanto a água e o feijão do arroz que você come no almoço e na janta. Você não consegue viver dias e dias sem se alimentar. E você não consegue morar no céu sem se santificar. Quando nós, seres humanos, colocarmos a importância de santificar-se no Senhor, e não é em partes, é em tudo, é no aglomerado e no individual, é no estando em público ou no estando no privado. E em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que lutar por isso. Ah, eu sou temperamental, Deus, se falar comigo mesmo, eu vou brigar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, amém, irmão? Mas o Espírito Santo de Deus, ele é benigno, ele é paciente, ele é o amor. Falo que eu não sei não, mas o Senhor sabe, então me ensina aí. Foi o Senhor que me criou, eu vim do Senhor. Então, nós temos que entender que a alma, ela não pode dominar o ser humano, porque é dela que vem os sentimentos. Para alguns, principalmente filósofos, a fraqueza do homem, porque aonde você sente em você, no seu corpo, o que a matéria recebe e o que o espírito transmite. Então, cuide da sua alma. Em momento de pandemia, então, principalmente, cuide da sua alma. E a alma, cuidado, como eu disse, é como uma santificação. Você não vive sem o seu arroz e feijão, a comida que você preferir. Sem a aguinha, é a mesma coisa. Você não consegue ficar sem santificação. E nós só podemos santificar no Deus de paz. E o Deus de paz deixou algumas regras, um manual, para que nós possamos ler aquilo que Ele falou, que é a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada e que é a intimidade com Ele. Na Bíblia, o termo alma é mencionado claramente como resultado do sopro de Deus no corpo do primeiro homem. Gênesis 2,7. A alma e o corpo existem em conjunto, elas são indivisíveis. É por isso que quando você bater as botas, quando Jesus gritar sua senha, a forma que você achar bonitinho para dar para morrer, a sua alma e o seu corpo vão morrer juntinho. E o seu espírito vai descansar em algum lugar que nós chamamos de paraíso para os salvos, e no inferno mesmo, para aquele que não é salvo, que já começa
você já vai direto lá para a casa eterna. Então, santifique, pague o preço, vive na porta estreita, é difícil, mas é melhor ficar esperando Jesus para ir morar no céu do que já ir sofrendo no inferno. Tem misericórdia de mim, ó Senhor. Salmos 31:9 diz isso. Porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e meu ventre. O que eu vejo, o que eu sinto e o que minha matéria sente estão consumidos quando o salmista diz, ele pode estar dizendo porque ele está vendo tanta desgraça no mundo, ele está vendo tanta coisa que ele não consegue resolver, ele está passando por frustrações, ele está passando por uma crise, ele, quem sabe, estava de quarentena, colocando no nosso cotidiano atual. Eu estou tão angustiado que o que eu olho está afetando a minha alma, o que eu sinto, e está afetando o meu corpo, aquilo que recebe, o que se sente. Por isso que em tempos de quarentena, e quando a Marileia, nossa responsável de ensino, nos propôs essa lição, a gente estudando para procurar, foi algo interessante, porque nós precisamos ter uma alma sã, para ter um espírito reto diante do Senhor, e para produzir através do corpo aquilo que é digno de caráter e de idoneidade para as pessoas que estão necessitando de nós, como pessoas que levam a boa notícia, que levam o reino do Senhor. As principais características do homem na sua alma. A alma é a identidade do indivíduo. Você é temperamental? O temperamento está na sua alma, é o que você sente. Você briga, você se explode, ou você é aquele cara melancólico que chora toda hora, ou aquele cara calminho, não, está tudo certo, vamos arrumar isso aqui, vai ser desse jeito. De alguma forma, sendo você temperamental, aquele que estoura, ou sendo melancólico que chora, você vai sofrer na sua alma. E se você não tiver um cuidado com ela, se você não trabalhar em cima dela, para que ela não se adoeça, você pode receber aquilo que para outros você está sendo a cura, mas para você está sendo a doença, ou trazendo para cima de você aquilo que é ruim. Por isso que precisamos entender que somos falhos, corpos perecíveis, e que nós não ficamos em pé todo momento. A gente pode cair, a gente pode errar, mas a Bíblia diz que quando erramos tem um justo juiz, um advogado, o amor, que nos estende o braço. E se você não conseguir alcançar a sua mão, ele te pega no colo. Mas temos que estar sempre aptos, obedientes e submissos à sua vontade. Segundo, é o princípio inteligente que anima o corpo. Tira a alma do seu corpo. O corpo e a alma é divisível, mas tira ela. Já foi no velório? Você já olhou a pessoa dentro do caixão? Você já chorou? Por que você está indo? Devia ser eu, e que não sei o quê. Mas como diz o Cláudio Arte, se você fala, então entra lá, vai junto com ele. Aí você fala que não quer mais. Porque a sua alma, ela ainda responde. A matéria está ali, mas não tem alma. Então é um corpo inanimado quando se tira a alma. Ela é a inteligência do corpo, ela é o que se sente o corpo. Terceiro no caso, ela utiliza dos órgãos sentidos para comunicar-se com o mundo exterior. A minha alma que comunica com você. O corpo só transmite aquilo que eu estou pensando. Se eu não soubesse ler, se a minha alma não soubesse ler, se ela não tivesse sido alfabetizada em um tempo da minha vida, e se eu não buscasse para mim estudar, eu não falaria, porque o corpo ele não tem essa autonomia para falar. O que fala é o que se sente, é o sentimento, é a alma que está transmitindo aquilo que está dentro do seu cérebro para que o corpo possa falar. É a mesma coisa que você pegar, a geração de hoje talvez não tem isso, mas antigamente tinha um gravadorzinho, aquelas fitazinhas cassete, em que você apertava o botão e gravava você falando. Para as primeiras pessoas, nossa, tem uma caixa mágica com a minha voz. Mas não era o que? A sua voz transmitida em cima daquele aparelho. Mas, quarto, é a sede da nossa personalidade. Como eu já disse, a questão de você ser colérico, ser temperamental, no seu jeito de ser. É a sua personalidade. É o resultado imediato da criação de Deus. Se precisava de um elo do homem com Deus, Deus fez o ruach, soprou o Espírito. Mas precisava de um elo entre o Espírito e a matéria, aquele bonequinho que não tinha vida. E Deus colocou a alma.
Você chora? Eu também choro. Você ri? Eu também ri. Você se alegra? Eu também se alegro. Por quê? Esse é o elo que eu tenho entre matéria e o Espírito de Deus, através do meu Espírito. Se chama alma. As faculdades da alma. Primeira faculdade, emoção. É a parte da alma onde se abrigam os sentimentos. Em 1 Samuel 18:1, diz assim: sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Por isso que os românticos, os romantistas, dizem que da alma gêmea, da outra metade e tal, e por aí vai. E aqui nós vamos ver que quando nós falamos de uma outra metade, de uma alma gêmea, entre aspas, ela não se usa só para o relacionamento do amor eros, de um homem para a mulher, aonde vai surgir-se uma família, não. Existem muitas pessoas que são tão amigos ou amigas um do outro, que a sua alma tem ligação. A sua alma se ligou. E se eu estivesse falando uma bobeira, a Bíblia não precisaria relatar isso que relatou de Jonatas com Davi. Jonatas amou tanto Davi, e ele era o inimigo número 1 do seu pai. Jonatas era o sucessor real da cadeira de Israel. Era ele o próximo rei. Mas ele amou tanto a Davi como amigo, que ele abriu mão de ser rei para que o amigo fosse rei, porque era assim que Deus queria. Então a alma, ela tem uma parte fundamental, essencial e muito importante dentro da nossa vida. E nós não podemos deixar isso passar batido, acharmos que é mais uma coisinha quando alguém está com algum problema que afeta a alma, como depressão e tantas outras. Segunda faculdade da alma, a vontade. Ela é a sede dos desejos. Essa segunda faculdade é uma que nós precisamos controlá-la, porque senão ela pode extrapolar muitas coisas e áreas. Em Isaías 26:9 diz: com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. O profeta Isaías diz isso para Deus: com minha alma. Aquele homem que era um homem de impuros lábios, que não sabia falar, mas com a minha alma eu te desejei ao ponto de, com o Espírito que está em mim, eu vou te buscar para que as pessoas saibam, entendam, conheçam. Talvez era até um evangelho do Antigo Testamento em que estaria falando para nós: as pessoas do mundo aprendam a justiça que há em ti. Não a justiça que eu falo, que eu prego, que eu faço um discurso, mas a justiça que eu pratico, a justiça que as pessoas veem eu fazendo. E terceira razão, também conhecida como a mente e o intelecto. Existem coisas que você vai para a emoção, mas existem coisas que vai para a razão. Se você está fazendo um negócio com alguém e alguém diz assim: mas assim eu vou ficar pior para mim, mas você pagou por aquilo e você está vendendo um produto ou algo para a pessoa. Você não vai vender pela emoção, você vai vender pela razão. Mas se você precisa, entre aspas, vender o amor que está dentro de você, venda o amor, venda sonhos pela emoção. Seja amável, seja respeitoso, tenha misericórdia, porque se nós formos pegar a oração do Pai Nosso, nós vamos entender em muitas palavras que estão subditas em outras, em que nós precisamos praticar muita coisa que nós não praticamos, coisas que nós queremos para nós, mas que nós não fazemos para os outros. É fácil? Não é. Como eu disse, a salvação é pela graça, mas não é de graça. Como lidar com as emoções da alma? A palavra emoções tem origem no latim ex movere e significa mover para fora. As emoções exercem influência direta sobre pensamentos e ações do indivíduo de forma negativa ou positiva. Não vai dar certo. Catiúcio, isso não vai funcionar. Não, Mateus, isso vai dar certo, isso vai funcionar. É o que eu expresso. Essas são as emoções. Antes de eu dizer para você que vai dar certo ou não vai dar certo, que teria que ser assim, que não teria que ser assim,
A minha alma já computou, ela já fez todo o script, ela já fez toda a programação dentro do meu corpo, do meu intelecto, e para mim expressar através dessa caixa que é a casa terrestre. Antes de eu falar assim, aquilo lá vai funcionar. E talvez dentro da mente você vai estar concordando com muitas pessoas que estão do lado de fora, que tem outras caixas, que são as casas terrestres. Não vai funcionar. Mas a sua emoção te levou a crer através do Espírito que isso vai funcionar. E em algumas dessas emoções que nós expressamos, nós nela colocamos ansiedade, nós colocamos nela desânimo, nós colocamos nela medo, nós colocamos nela impaciência, ódio e ira, nós colocamos nela depressão, nós colocamos nela frustração e engano, nós se colocamos nela em solidão e nós colocamos nela em algo muito perigoso para o nosso meio, hoje principalmente cristão, a inveja. Tudo isso é produzido na emoção da alma. Por isso é que eu disse que nós temos que ter muito cuidado para nossa alma não adoecer. Temos que ter muito cuidado com o que falamos, fazemos, professamos ou expressamos, porque a alma tem um poder muito grande sobre a minha vida e sua vida. Ninguém se mata porque quer acabar com o problema, ela quer matar o problema que está dentro dela. Ninguém é ansioso e quer tirar essa ansiedade porque ele quis que aquilo fosse dele, não. É porque aquilo foi criando forma dentro de si. E todas as coisas só criam forma dentro de nós, se nós não soubermos podar aquilo que temos que podar, arrancar aquilo que nós temos que arrancar, e deixar crescer ou nascer somente aquilo que nós queremos que tenha que nascer. Mais uma vez, cito Paulo, quando Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Então a sua alma é algo importantíssimo dentro de você. Não brinque com ela. Não diz para você mesmo que ela não tem importância. Ela não pode ser o domínio ou o dominador da sua vida, mas ela pode ser o declínio, aquele que te vai levar para o calabouço e até mesmo para a cova. Então cuide bem da sua alma. E para finalizar, vamos na natureza do espírito. Estamos falando da natureza humana, falamos do corpo, que é a nossa casa, a nossa caixa, a carne, os ossos, os mais de 260 ossos, os mais de 1.800 quilômetros de vasos sanguíneos. Nós falamos da alma, que são as nossas emoções, que são a nossa vontade, a sede dos nossos desejos, que é a razão, que é o intelecto. E agora, para finalizar, nós iremos falar do espírito. O patriarca Jó e o profeta Zacarias referiram-se ao espírito como parte integrante da natureza humana. O espírito, como a Bíblia indica, é a causa originadora e consertativa de todo o universo, tendo criado o ser humano à sua imagem e semelhança, lá em Gênesis 1, 26, 27, pode-se dizer que o homem é um espírito que possui uma alma e habita um corpo. Entenda isso, é muito interessante. O que você tem de Deus é seu espírito. O que você tem da terra é o seu corpo. E o que você tem do mundo que você convive e vive é a sua alma. Então somos um espírito que estamos possuindo uma alma e habitando no corpo. Porque se eu creio que eu vou voltar para a eternidade, que eu vim dela e vou voltar dela, que eu vim à casa do meu Pai na eternidade, eu tenho que ser espírito. Na eternidade somente o espírito prevalecerá. Ele não tem idade. Ele não tem período de validade. A alma em que nós possuímos tem, e o corpo em que nós moramos também, mas o espírito não. Por isso temos que ter muito cuidado nestas questões. Funções essenciais do espírito: recebe iluminação e revelações diretamente de Deus. É somente através do espírito que você vai ouvir Deus. Eu li a Bíblia, eu vi Deus. Sim, mas o Espírito te direcionou a ler a Bíblia e você, através da sua emoção, do seu intelecto, você ouviu Deus falar naquilo que você aprendeu na sua língua, na sua alfabetização. Ele referencia Deus. É uma atitude de profundo respeito.
Você não respeita a Deus porque o corpo, que é somente a casa, o local de morada, disse. Não é porque somente a sua razão está dizendo isso. Você referencia a Deus porque dentro de vós tem um Espírito que é sujeito a você, sujeito ao profeta, e que ele conhece, ele é uma partícula do grande Criador. Você adora a Deus porque Deus assim quis, é o propósito dele, vem dele, ele quis que você adorasse. O único elo que faz você adorar a Deus é o Espírito. E você tem uma parte da natureza divina que foi soprada no homem, formando assim o Espírito. A percepção espiritual é, portanto, um atributo do Espírito regenerado por Deus. Entre aspas, é a única parte que não pode se contaminar. O seu corpo ele pode se contaminar com atos pecaminosos. A sua alma pode contaminar com pensamentos impróprios. Mas o seu espírito, ele tem que estar pronto para que o Espírito Santo de Deus faça a transformação em toda a sua vida, em todo o seu modo de ser e de viver. A estrutura humana é demasiadamente complexa, difícil, se comparada com a dos animais irracionais e dos demais seres criados. Deste modo, temos alguns pontos que precisam nos destacar. Necessitamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo já disse isso em Romanos 12:1-2. Segundo, amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, como Mateus diz no capítulo 22:37. E terceiro, precisamos purificar-nos de toda a impureza da carne, do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. David, você disse durante essa lição que a salvação ela é pela graça e não é de graça, que nós temos que pagar um preço, sim. Mas você me trouxe algo que é impossível, pois a alma, ela me comanda o meu corpo, a minha caixa, e o meu espírito não está pronto. O que eu quero deixar para você nessa manhã? Em tempos de crise, de inseguranças, de inverdades, em tempo de desinformações que temos vivendo nos últimos anos. Talvez o planeta Terra já tenha passado por crises piores, mas nenhuma delas tem afetado tanto a criação ou a coroa da criação de Cristo como essa. Porque você luta com algo que você não pode ver e que tem afligido a sua alma, que tem afligido o seu corpo, que tem afligido o seu espírito. Mas, ao terminar essa lição, não esqueça que buscar a santificação no temor de Deus é o princípio de tudo. Buscar a paz através do amor prestado a si mesmo, a Deus e ao próximo, é o segundo passo. E ter a certeza e a expectativa que existe um lugar esperando por você na eternidade, para onde as dores, os lamentos se acabarão. Seja a certeza convicta do seu porvir, que tudo isso vai passar. Mas não deixe adoecer aquilo que entristece o Espírito Santo, que é a sua casa terrestre, que possui nela a alma e que nela tem o Espírito que faz o elo com Deus. Ore quando precisar, ore quando não precisar, leia a Bíblia quando precisar, leia a Bíblia quando não precisar. Chore aos pés do Senhor quando está difícil, chore aos pés do Senhor quando tem que agradecer. Clame a Deus quando precisa passar pela prova, mas clame a Deus quando você tem a vitória no final da linha. Não seja parcial com a sua dor, não seja parcial com a sua vontade, mas seja íntegro no fazer e no receber, no dar e no buscar. Seja estruturado. Eu não posso mudar a sua vida. O melhor psicólogo do mundo não pode mudar a sua vida, mas você pode mudar o rumo e a estrada que você está percorrendo agora. Basta que você tenha vontade, força mais ainda dessa vontade, para seguir os caminhos do Senhor, que são retos, que não há desvaneios e que não tem mentiras. Que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa falar mais ao seu coração. Logo mais nós estaremos
aqui com o culto online, às 19h30. Participe conosco, entre nas nossas redes sociais, vai lá no YouTube, nos ajude a chegar aos 1.000 inscritos, para podermos termos uma facilidade mais para usar essa ferramenta para evangelizar o reino. Escrevendo lá em Metodista da Divisa Rio Minas, no Facebook e o Instagram também, Metodista da Divisa Rio Minas, ou Igreja Metodista da Divisa Rio Minas. Escreva, siga, curta, ajude-nos, mande a sua pergunta e que nós estaremos aí respondendo em box depois que acabar essa aula. Que Deus abençoe você, que o Senhor te dê uma semana abençoadíssima por Deus, e depois eu estarei respondendo aí você que fez essas perguntas através dos nossos canais que nós deixamos disponíveis. Oremos ao Senhor para agradecer mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por este dia, obrigado por esta manhã. Deus nos deu um dia, continue nos dando um dia abençoado pelo Senhor, abençoe nossas famílias. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que aqui estão fazendo a parte técnica, estão nos dando um suporte. Obrigado por aqueles que estão nos assistindo. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada membro, discípulo e discípula do Senhor, que está nesta casa, que está em outras casas e que são a noiva do Senhor nessa terra. Deus nos dê um domingo debaixo da sua paz, nos santifique cada vez mais e nos ajude a vencer essa etapa, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém.